Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa escola dominical falando dos heróis da fé, especificamente sobre o rei Davi. Você conhece a história do rei Davi, né? Eu não quero me ater na história, na luta dele contra Golias, na vitória que ele teve, porque nós conhecemos a história. Eu quero me ater, né, a uma passagem da história de Davi antes mesmo dele ser coroado rei, né? Mas logo em seguida ali que Deus escolhe ele, né? Que está... nós sabemos da história, né? Hebreus 11 fala no versículo 32, né? E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jetifé, de Davi, de Samuel e dos profetas, né? E assim como o autor fala, né, que faltaria tempo para ele falar sobre cada um desses heróis da fé, eu acredito que com certeza nós ficaríamos aqui horas e horas a fio falando especificamente sobre a história de Davi, né? Esse homem que Deus chama ele de homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus, como nós conhecemos ele, né? Davi foi autor de 74 salmos, a história dele discorre-se por 42 capítulos da Bíblia, né? E Jesus é da linhagem do rei Davi, né? E bom seria se nós pudéssemos ouvir Deus falando de nós, né? O que ele fala do rei Davi, ali em 1 Samuel 13:14, né? Que próprio Deus fala, ele buscava para ele, né, um homem que lhe agradasse, né? Em Salmos 89:20 vemos Deus chamando Davi de meu servo. Em Atos 13:22 a palavra afirma, né, Deus fala que Davi é homem segundo o seu coração, segundo o meu coração, Deus afirma lá, né? E bom seria para nós se a gente pudesse, né, ouvir Deus falando isso de cada um de nós também, né? Sabemos que Davi foi pecador, né? E ele colocou, né, foi homicida, colocando Urias, o marido de Batseba, no fronte da batalha ali, ocasionou a morte de Urias para ele poder ficar com Batseba, que era a esposa de Urias, né? Então só aí ele cometeu o pecado ali do homicídio, né, e de adultério, né, que estão dentro dos 10 mandamentos de Deus na época dele ali, né, na época da lei, né? Mas eu quero me ater, né, em três versículos da vida dele, né, que é justamente ali na batalha onde os irmãos deles estavam lá no exército e ele havia ficado cuidando das ovelhas, né? E o pai dele manda ele levar alimento e trazer notícia dos irmãos que estavam lá na guerra, né? E Davi, quando ele chega lá, ele ouve o gigante filisteu desafiando, né? Humilhando, afrontando, insultando o exército de Israel, né? Por 40 dias ele já estava assim, né? Para que alguém se levantasse e fosse lutar com ele. E ele falava que se esse soldado do exército de Israel ganhasse dele, né, o povo filisteu ia servir o povo de Israel, né? Então quando ele chega lá e ouve isso, inclusive ele fica muito bravo, né, vamos dizer assim, né, porque ele pergunta, né, se ninguém vai fazer nada contra esse gigante, né? Ninguém vai fazer nada contra esse homem que está insultando o exército do Deus vivo, né? Mas eu quero falar ali dos versículos 45, 46 e os 54 de 1 Samuel, capítulo 17, né? Aí a palavra fala... Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel.
E no versículo 54 nós vemos que tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, né? E os filisteus, vendo que o herói deles, o gigante, estava morto, eles fugiram do exército de Israel, e o exército perseguiu eles e despojou todo o acampamento deles, né? Deus havia dado a vitória a Israel aquele dia, a vitória a Davi, né? E aí a gente pode olhar que isso era improvável olhando Davi e olhando Golias, né? Golias era um guerreiro de quase 3 metros de altura, né? E só as vestimentas dele pesavam cerca de 60 quilos. Quer dizer, eu imagino que mesmo hoje, com toda a tecnologia que tem, esses lutadores fortes aí, né? Eu não sei se tinha alguém que tivesse condições de derrotar Golias, né? Mas Davi venceu o gigante em nome de Deus, do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus vivo, né? E aí eu quero me ater nessa improbabilidade, né, de Davi ter vencido Golias, né? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? A gente tem visto aí o que a pandemia tem ocasionado, não só no Brasil, mas no mundo todo. É uma pandemia mundial, né? E a gente já passou por várias situações difíceis, de crise financeira, de outras situações, mas uma pandemia mundial, uma doença sem uma vacina, né? A gente tem enfrentado aí dificuldades muito grandes em todas as áreas, né? Creio que ninguém acreditava que isso seria possível, principalmente nos tempos modernos de tecnologia, de desenvolvimento, de pesquisa que a gente vive. Ninguém imaginava viver, né, um tempo desse, né, que traz tantas incertezas, né? Ninguém estava preparado para isso, né? Então a gente está vivendo um momento de grande dificuldade, de desemprego, de crise financeira, de medo. Isso traz angústia, né? Traz sofrimento, um tempo de muitas mortes, né? Então a gente se sente impotente, né? A gente não sabe o que fazer realmente, porque isso não está no nosso controle, né? E aqui eu tenho uma pergunta rápida para fazer, né? O que eu posso fazer por mim mesmo, né? A gente chega numa conclusão, né, que a gente não consegue fazer nada. Essa é a resposta, né? A pergunta é: o que eu posso fazer por mim mesmo, né? Se alguma coisa de fato já teve no meu controle? E obviamente que não, se a gente for analisar, né? Em nenhuma circunstância eu posso fazer alguma coisa de mim mesmo na minha força, né? Porque na verdade nunca nada teve no meu controle, né? E quando eu faço alguma coisa sem depender de Deus, a chance de dar errado é de 101%, né? E por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. É isso que a gente precisa ter consciência, né? E ter a certeza que é Deus que sabe tudo que eu preciso, como eu preciso, e no momento que eu preciso, né? E daí qual é o segredo disso, né? É ser dependente de Deus, ser dependente de Deus. Nós estamos vivendo um momento, como eu disse ali, de muita luta, muita dificuldade, né? De morte, de impotência, né? Mas a gente precisa entender que nunca nada esteve no nosso controle, né? E que nunca vai estar. Tem que estar na mão de Deus, né? Porque é Ele que controla todas as coisas, né? A gente precisa entender que Deus, ele é onisciente, sabe de tudo, é onipresente, está presente em todos os lugares, e é um Deus onipotente, pode todas as coisas e nada é impossível para ele. A história, né, nós falamos aí dessa batalha entre Davi e Golias, né? O gigante na frente de Davi naquele momento era Golias, e se você olhar para a história, era improvável que ele ganhasse, mas Deus deu a vitória para ele. Deus deu a vitória para ele, né? Esse era o segredo de Davi. Ele conhecia Deus, ele dependia de Deus e sabia, né, que Deus era com ele. Ele afirma ali em algum momento, né, quando Saul olha para ele e fala: não, você é muito jovem, você não vai lutar. Golias é um guerreiro já desde a mocidade dele, é um cara forte, né? Você não vai conseguir, né? Mas Davi argumenta e fala: não, eu já derrotei um urso, já derrotei um leão, porque Deus estava comigo, né? E vai ser assim com Golias também, né? E as palavras dele que ele afirmou ali, né, que ele
que Golias estava vindo com ele com espada, com lança, com escudo, né? De nada adiantava, porque ele estava indo contra Golias em nome do Senhor dos exércitos, do Senhor de Israel, a quem tens afrontado, né? Então ele tinha certeza da vitória dele. E se você olhar no versículo 54, você vai ver, né, que Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe até Israel, né? Deus deu a vitória, o Deus vivo, né, deu a vitória para Davi contra Golias naquele dia e contra todo o exército dos filisteus, né? E nós estamos vivendo um momento que reflete bem isso, né, o que Davi enfrentou, né? Nós temos gigantes na nossa frente hoje, né? Temos vários gigantes. Você pode estar tendo um gigante hoje do desemprego, você pode estar tendo hoje um gigante na tua empresa que os negócios acabam não acontecendo. Eu mesmo estou tendo várias dificuldades na minha empresa lá. Todo dia temos enfrentado gigantes lá, né? E se a gente for analisar, se a gente for tentar fazer as coisas pela nossa própria força, as coisas não acontecem. Então eu tenho que buscar a dependência de Deus. Obviamente que com isso eu não estou dizendo que você não precise fazer a sua parte, mas você tem que estar preparado, fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, né? Se preparar para um novo emprego. Se você está no seu lá e tem dificuldade, trabalhe, fique firme, né, na tua empresa, ore, busque, faça, cumpra o seu papel, mas é com Deus que nós vamos conseguir a vitória agora nesse momento de improbabilidade das coisas, né? Os gigantes estão se levantando, né? A gente tem visto aí muitas famílias enfrentando mortes, né? Grandes dificuldades, família precisando de ajuda nesse momento para pagar de repente uma despesa, uma conta ali, né? Precisa de um alimento em casa. São gigantes que se levantam nesse momento, né? E muitas vezes essas coisas parecem improváveis que nós vamos vencer, né? Ali para Davi parecia improvável, a chance de ele ganhar seria zero, né? Todas as apostas na banca estavam contra ele, né? Como se eu fosse enfrentar aí o Anderson Silva da vida, né? A chance de eu ganhar do cara é zero, né? Não tem como, né? E assim tem alguns gigantes que se levantam na nossa vida, que estão se levantando agora, né? Diante dessa crise de saúde mundial que sem vacina, estudos e testes que estão demorando, as empresas, por conta disso, tendo que fechar, fazer lockdown, distanciamento social, muitos não têm obedecido e gera mais problema ainda, né? Até porque existe uma crise política muito forte também, de briga, do que fazer, do que não fazer, né? E a gente está bem no meio disso. Então, se a gente olhar todos os gigantes que estão na nossa frente agora, nesse momento, nós vamos ver que nós não temos condição nenhuma de vencer nada, e na verdade sempre foi assim, né? É que agora está aparecendo realmente a verdade. Até então nós achávamos que nós poderíamos, na nossa força, vencer algumas coisas, né? E além dessa questão gerada pela própria pandemia, já existem outros gigantes já existiam outros gigantes na vida de muitas famílias, de muitas pessoas, né? Que é a questão de depressão, de divórcio, suicídio, muitas brigas em casais, né? Então é um momento de muita luta, de muitos gigantes, né? E a gente está vivendo no meio de tudo isso, né? Esses são os gigantes que nós temos enfrentado. Eu não sei como que está a sua vida hoje, né? Não sei como que você, quais os gigantes que você tem à sua frente hoje, né? Como eu falei, eu estou lutando, né, para manter a minha empresa em pé, para manter os empregos que eu gero, para pagar as contas, para gerar negócios, mas o que eu posso garantir, né? Não está fácil enfrentar essas dificuldades, mas eu preciso ter fé, eu preciso falar realmente como Davi falou ali, né? Que ele já tinha derrotado um urso, já tinha derrotado um leão, né? Que Deus tinha dado essa vitória para ele, e que ia entregar Golias na mão dele também. Era só mais um, talvez maior, sei lá, né? O que Davi estava enxergando, na verdade,
Tanto que ele fala dos exércitos de Deus, do Deus vivo, né? Então ele vê que ele não está sozinho, nunca teve. E eu quero nesse momento que você pense assim também, né? Não sei qual é o gigante que você está enfrentando nesse momento, mas muitos deles já estavam na tua vida antes da pandemia, né? Tem alguns gigantes que são de estimação nosso, né? Todos os dias eles vêm e nos afrontam, assim como Golias estava afrontando ali o exército de Israel por 40 dias, nós temos alguns gigantes que nos afrontam há anos, né? Talvez desde que você casou, talvez desde que você se formou, desde que você é um profissional, desde que você trabalha, né? E a gente acaba acostumando com esses gigantes nos afrontando ali, né? Todos os dias, nos desafiando, né? A todo instante, né? Blasfemando contra nós, nos humilhando, nos enfraquecendo, né? E esse gigante não nos permite caminhar, não nos permite ir em frente, porque a gente acaba não enxergando, né? Porque esse gigante não deixa a gente enxergar que nós temos um Deus vivo maior que eles, que a gente pode derrotar eles, né? E a gente acaba não fazendo nada para destruir ele. Por isso que eu brinco que ele acaba sendo um gigante de estimação, aquele que anda ali do seu lado e você acaba tendo medo com ele, você tem que carregar ele e acaba não se desenvolvendo na vida, não extirpando coisas que você carrega há muitos anos, né? E esse é o momento da gente analisar, talvez o que Deus tem feito em muitas pessoas é isso também, né? Mostrar que existem coisas piores, mostrar que você pode guerrear e vencer esses gigantes, né? Que nada você sozinho vai conseguir, né? Davi tinha essa certeza, ele olhou o gigante, ficou muito bravo com aqueles soldados ali de Israel, perguntando o que eles iam fazer contra o cara que estava ofendendo, né, o Senhor dos Exércitos ali, o Deus vivo, e que ele ia lutar contra o cara, ele tinha certeza que ele ia vencer, na fé dele, né, que ele ia vencer aquele gigante, né? E foi o que aconteceu, nós vemos, né, ele mesmo falando ali, a palavra mesmo falando que ele chegou de volta ali com a cabeça daquele gigante, com a cabeça de Golias, né, e subjugou o exército dos filisteus. Eles fugiram e o exército foi lá dentro do acampamento dos filisteus, né? Então nós vemos que Deus deu a vitória para ele, né? E é o que a gente precisa fazer, né? É o que a gente precisa fazer. Nós precisamos entender que nós temos um Deus vivo, né, que é capaz de nos dar a vitória, né? Você pode vencer a pandemia agora, né? Eu não sei fazer nada a respeito disso. Eu tenho orado para que Deus dê sabedoria, dê conhecimento aí para os estudiosos, para os cientistas, para os pesquisadores, para que consigam descobrir essa vacina e que a gente possa voltar a ter segurança que tínhamos antes, né? Mas se não vier essa sabedoria de Deus, não vai conseguir. A gente não sabe em qual tempo. Então nós temos que viver nessa dependência de Deus, né? E olhar para os outros gigantes que estão aí na nossa vida e vencer eles, derrotar eles, buscar em Deus essa vitória. É isso que a gente precisa fazer, né? Se você está lidando com adultério há muito tempo e não consegue tirar isso da sua vida, esse é o momento de você derrotar esse gigante, né? Se você está lidando com prostituição, se você está lidando aí com pornografia, né, há muitos anos e você acha isso normal hoje, esse é um gigante na sua vida que não te deixa cego e não faz você ir em frente numa alegria do casamento, numa profissão, num desenvolvimento da sua família, com seus filhos, num relacionamento, né? Então é momento de você identificar os teus gigantes e derrotar eles, né? Nós podemos estar lidando com desemprego, né? E achar que a nossa vida é assim, que a gente não tem capacidade, que a gente para buscar algo melhor, que nós somos realmente incapazes de mudar as coisas, né? A gente acaba não fazendo nada para mudar essa história, né? Podemos estar carregando alguma culpa, algum pecado, né? E não pedimos e nem liberamos perdão, né? E isso acaba nos trazendo angústia, pode trazer raiz de amargura, muita dor, sofrimento para você e para quem está próximo de você, para os seus familiares, para sua esposa, filhos, né? Então esse é o momento de nós identificarmos quais são os gigantes que têm nos afrontado todos os dias, né? E buscar em Deus, né? No Deus vivo, né? Força para derrotar, né? Não precisa a gente se preparar com tantas armas, com tantas coisas. A gente vê que Davi ele venceu Golias com uma funda,
Uma funda. Todo mundo olha para ele e diz, como que esse cara vai vencer? O cara estava carregando 60 quilos só de equipamento, um gigante de 3 metros de altura. Era improvável, muito improvável a vitória dele contra aquele gigante, né? Mas ele não se conformou, ele não se conformava com aquele cara desafiando, né, o exército, desafiando Deus todo aquele instante, e que ninguém fazia nada, né? Ele foi, lutou e venceu, né? A probabilidade era 0 dele ganhar, mas ele foi para cima do gigante, foi para cima do problema, né? E derrotou, foi um vencedor e trouxe a cabeça daquele gigante, né, para Israel, né? E é isso que a palavra está falando para nós hoje, né? Não sei qual o gigante que está se levantando na sua vida, né? Como nós falamos, se é crise financeira, se é desemprego, se é divórcio, se é problema no relacionamento, no casamento, se é problema no relacionamento com seus filhos. Não deixe, né, que esses gigantes, né, continuem na sua frente, né? Não sei qual é o peso que você está carregando agora, né? Qual que é o fardo que está nas suas costas, qual é esse gigante, né? Mas eu sei uma coisa, eu sei que o nosso Deus, o Deus vivo, aquele Deus que deu a vitória para Davi, é o mesmo Deus que vive hoje do nosso lado, é o mesmo Deus, né, que vai te fazer vencer cada um desses obstáculos, cada um dessas lutas, né? Cada um desses pecados, né? Você pode estar ouvindo muito bem o barulho do seu Golias hoje, né? Fazendo barulho. A história conta que Golias fazia barulho todos os dias, desafiando, né, o exército de Israel. E assim são os nossos gigantes, né? Mas eu quero te pedir, né, que você levante agora, né? Ore, peça para Deus que te dê força, né? E que Ele venha junto com você para você vencer o teu Golias, para você vencer o gigante que está desafiando, que está blasfemando contra você agora nesse momento, né? Para que você possa vencer ele, que você possa derrotar, que você possa, assim como Davi matou Golias, que você possa matar cada um dos seus gigantes. Só você sabe da sua fraqueza, você e Deus, né? E você conhece a força que Deus tem, né? Então, peça para Deus força, para arrancar a cabeça do seu gigante, de cada um deles, né? Para que você possa ter a vitória, para que você possa viver, né, a vida boa, perfeita e agradável que Deus tem para você e para a sua família. Não fuja mais, dos obstáculos, não fuja mais dos problemas, não fuja mais das lutas. Enfrente ela, frente a frente, assim como Davi foi lá, em nome do Deus vivo, né, do Senhor dos Exércitos, que você possa fazer assim, possa fazer como Davi, né? Deus chamou Davi lá em Atos 3:22 de homem segundo o seu coração, e a Bíblia fala que ele não deu esse título a nenhum outro homem mais, nem a Abrão, nem a Moisés, nem a José, né? Ele chamou Paulo de apóstolo, chamou João de amado, né? Mas a ninguém mais ele chamou de homem segundo o coração de Deus, né? Apenas Davi, né? E a gente sabe que Davi foi homicida, que ele foi adúltero, né? Que a todo instante ele caía e se levantava, né? Mas que ele liderou o exército, enfim, né? Conhecemos um pouco da vida dele, sabemos que ele se irritava fácil, né? Que ele não conseguia administrar a família dele, que ele se lamentava, né? Mas uma coisa Davi tinha, né? Ele tinha Deus, ele tinha sede de Deus, ele se arrependia muito facilmente e se humilhava diante de Deus pedindo perdão, né? Ele se colocava na presença de Deus, né? E se arrependia e falava palavras, né, para Deus, daquele arrependimento de dentro do coração dele, genuíno mesmo, do pecado que ele havia cometido, né? Então, se os teus gigantes andam à tua espreita, né, ao nosso derredor, né, todo esse medo hoje que a pandemia criou de desemprego, de falência, de fracasso, né, que você possa crer em Deus, que você possa se levantar, né, mesmo que pareça que você não vá vencer os gigantes, que seja improvável, né, pelo tamanho dos problemas que você tem pela tua frente, né? Mas que você possa se levantar
em nome do Deus vivo, assim como Davi fez ali contra Golias, né? E que você possa enfrentar esse gigante, né? Ninguém acreditava que seria possível ele ganhar, né? As probabilidades eram zero, como nós falamos, era impossível mesmo, mas ele tinha um trunfo na mão, né? Ele não estava sozinho, ele tinha Deus, e você tem esse trunfo, né? Você tem Deus vivo hoje para lutar com você contra os seus gigantes, né? Eu tive uma vez, testemunhei isso na igreja, um gigante muito grande na minha vida, desculpe, numa crise financeira, né? Minha família não sabia, porque eu achava que não precisaria contar, eu era o homem da casa e tinha que dar conta de todas as coisas, né? E esse era um gigante que não deixava eu e nem minha família avançar, né? Tinha problema no relacionamento com meus filhos, no casamento, né? Até que um dia realmente eu não suportei mais, né? Eu fui na sala do pastor Eduardo, contei para ele todo o meu problema, né? E ele falou, não, nós temos que primeiro trazer à luz o problema. Eu chamei a minha família, a Andréia, minha esposa, a pastora Andréia hoje, a minha esposa, meus filhos, contei o problema financeiro, né? Era uma dívida muito grande, né? E eu não conseguia mais, eu sabia que eu não ia vencer aquilo, né? Mas a partir do momento que eu contei para a família, que nós buscamos a solução em Deus, o pastor Eduardo nos ajudou ali, aquele gigante caiu por terra. Eu venci ele naquele dia, né, quando eu trouxe à luz o problema. E a partir dali, nunca mais nós tivemos problema. Todo dia, a todo instante, a Andréia e minha família sabem das questões financeiras, né? A gente em seguida conseguiu comprar a nossa casa novamente, e Deus tem abençoado, né, na fidelidade que nós temos com os nossos dízimos e ofertas, e a gente tem experimentado as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas enquanto eu não me levantei contra aquele gigante da crise financeira, não trouxe a luz e não decidi lutar contra ele com Deus ao meu lado, eu não consegui. E não iria conseguir, eu poderia estar sofrendo até hoje com isso, né? Poderia até hoje estar passando por esse problema, mas eu resolvi levantar e encarar. Tem momentos que a gente tem, né, assim como Davi teve um momento de luto, mas ele mesmo falou, já chorei, agora eu preciso levantar e ir em frente, né? Quando começou a crise financeira ali em 2014, dólar e tudo aquilo, eu estava com a empresa iniciando. Também foi um outro momento de muita crise, né? E eu achei que eu não ia vencer, que eu ia ter que fechar a empresa, né? Mas Deus foi mandando negócio, foi mandando serviço. Eu cheguei a ter uma dívida grande na empresa também e consegui pagar tudo, porque eu já sabia como lutar com aquele gigante, né? Com aquele Golias. E eu fui vencedor. Esses testemunhos eu já dei e estou dando hoje, né? E Davi, se você olhar, ele não pergunta nada para Golias, ele pouco se importa com Golias. Ele ficou bravo que ninguém fazia nada contra aquele cara que estava, né, insultando o exército de Deus, né? Ele poderia ter ido buscar informação, quem é esse cara, quanto ele pesa, qual é a altura, se ele tem um ponto fraco, o que ele luta, qual a habilidade dele. Eu acho que isso é normal, né? Tem até um livro que fala sobre isso, né? Que a gente precisa conhecer o nosso inimigo, né? Acho que o nome do livro é Arte da Guerra, né? Mas Davi não se importa com nada. Então, pessoal, como nós estávamos falando, né, Davi poderia ter buscado informações sobre quem era o gigante com quem ele iria lutar, mas ele não se ateve a isso, né? Obviamente que isso ajuda, né, esse preparo, porém isso não é o essencial da nossa vida. O essencial da nossa vida é nós entendermos e termos a certeza que Deus está ao nosso lado. Só com Deus você vai tornar aquilo que é improvável na sua vida, ou seja, vencer os gigantes que têm se apresentado diante de você, né? A gente já falou várias vezes aqui que todos os dias eles se levantam contra nós, esses obstáculos, essas crises, esses medos, essas angústias, essas incertezas, principalmente no momento em que a gente está vivendo, né? Mas se nós não tivermos fé, não tivermos certeza de que Deus é um Deus provedor, um Deus do impossível, nós vamos acabar desistindo realmente e vamos, como muitos, deixar esses gigantes guardados, e eles são, daqui a pouco eles vão se levantar novamente contra você. Nós precisamos destruir eles já, enfrentar mesmo como Davi fez em relação a Golias aquele dia. Foi antes dele ser rei, antes dele enfrentar
todas as outras dificuldades que ele ia ter na vida dele, né? Mas ele era pastor de ovelha, né? E ele sabia que Deus estava ao lado dele lá, cuidando das ovelhas com ele. Quando o urso veio, ele matou. Quando o leão veio, ele matou. Que também era improvável que ele vencesse, mas ele venceu porque ele tinha a força dele no poder de Deus, né? E é o que nós precisamos ter essa certeza na nossa vida, que Deus está ao nosso lado, né? Você vê que a vida de Davi não é uma vida de milagres, né? Não teve nenhum mar que se abriu na frente dele, né? Enfim, a vida dele foi uma luta, foi uma vida de lutas, de gigantes mesmo, e ele buscou essa força em Deus, né? A gente precisa se preparar para enfrentar os obstáculos, as batalhas, sim, com certeza. Só que se Deus não estiver conosco, de nada adianta você ser cheio de habilidade, de força, de conhecimento, que vão vir gigantes que vão derrotar você, ou você não vai conseguir derrotar eles mesmo com todo o aparato que você tenha, né? Então a gente precisa encarar os nossos gigantes, mas não precisamos estar sozinhos para isso, né? A gente pode chamar Deus para lutar conosco em todo instante, a todo instante, né? Nós podemos lembrar da passagem lá de Josué, que Deus fala para ele ser forte e corajoso, né? Que ninguém poderia resistir ele todos os dias da vida dele, né? E fala que assim como Deus foi com Moisés, seria com ele, né? Não o deixaria nem o desampararia. E essa promessa é uma promessa para nós, para sermos fortes, sermos corajosos, né? Que ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar, não vai nos desamparar, né? Ele vai, assim como ele foi com Moisés, né? Ele foi com Josué, e ele é com você e é comigo, né? Nas nossas lutas todos os dias. A palavra fala: tão somente seja forte e corajoso e cuide para obedecer a lei segundo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Essa é uma promessa que você tem na tua vida também, meu irmão, minha irmã, né? Conhecer a palavra de Deus, né? Conheçamos e sigamos em conhecer, como diz a palavra. Conhecer a palavra de Deus, obedecer ela, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, né? Que nós vamos ser bem-sucedidos por onde quer que nós andemos, né? Deus vai estar conosco, né? Ele não vai te deixar e não vai te desamparar. Mas nós precisamos chamar Deus para lutar conosco, né? Deus sabia Davi sabia que Deus estava com ele, né? No versículo 26, ele fala os exércitos do Deus vivo. No versículo 36, ele repete os exércitos do Deus vivo. No 45, ele fala o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. E de novo no 46 ele fala: o Senhor entregará em minhas mãos e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você precisa declarar isso, né? Que o exército do Deus vivo, né? O Deus dos exércitos está com você, né? E que ele vai entregar todos os teus gigantes, todos os teus obstáculos, inimigos na sua mão, né? E todos aqueles que estão ao seu redor, né? Vão ser testemunha, né? Dessa vitória na sua vida, né? E eles vão ver que existe Deus na sua vida, que Deus está conosco, assim como ele declarou ali, né? Que toda a terra saberá que há Deus em Israel, né? O versículo 47 tem uma lição para cada um de nós, né? Não é por espada ou lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos, né? Então a gente precisa realmente fazer a nossa parte, precisamos conhecer a Bíblia, precisamos orar, buscar a face de Deus, colocar nas mãos de Deus, né? Trazer à luz os obstáculos, os problemas, se eles precisam ser revelados para a sua família, para a sua esposa, né? Busque orientação pastoral, não caminhe sozinho, né? Mas quando Deus entrar nessa história, você vai ver o milagre. Davi viu o milagre na vida dele, mas ele tinha fé, ele cria, né? Com certeza ele estava com medo, com certeza ele sabia, né, das condições dele, das dificuldades, mas o que ele via era o Deus vivo, né? Ele não se preocupou com o gigante,
ele sabia que Deus ia com ele, né? E quando ele viu uma brechinha, né, na testa de Golias ali, foi onde ele cravou a pedra, né? Ele se concentrou naquele alvo, né, para derrotar o gigante dele. Ele sabia que Deus ia abrir, né, as portas, ele ia vencer. E foi o que aconteceu ali com Davi em relação a Golias, e é o que vai acontecer com você em relação aos teus Golias, aos teus gigantes, né? Como nós falamos, não teve nenhum Lázaro ressuscitado na vida dele, né? Não teve nenhum mar que se abriu, né? Mas ele foi um homem de muita fé, foi um homem segundo o coração de Deus, né? Ele próprio foi o milagre, era o milagre, né? E assim você pode pensar, né, que não tem nenhum milagre na sua vida de repente, que tudo é difícil, né? Mas lembre que para Davi também nada foi fácil, né? Mas lembre que você, sua família, seus filhos, seu casamento, né, é um milagre diante de Deus. Deus tem feito já muitas coisas na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, das nossas famílias, né? E nós precisamos ser gratos a Deus por isso, né? Saber que nós somos os matadores de gigantes, né? Mas que Deus levantou nós para matar os gigantes. Então precisamos ter fé em Deus, ter esperança em Deus, lembrar que existe um Deus vivo que está ao nosso lado, né? E que as nossas batalhas são dele, entregar na mão dele, ter intimidade com ele, buscar conhecer ele cada vez mais, face a face, caminhar com ele, né, ao nosso lado, né? Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, obedecer a palavra, né? O mesmo Deus vivo que estava ali com Davi é o mesmo Deus vivo hoje, que quer estar com você para enfrentar cada gigante seu, né? Então precisamos olhar para nós, né, e ir em frente, caminhar, né? E daí os gigantes vão começar a cair diante de nós, né? E você vai testemunhar disso, né? Davi não era um homem perfeito, assim como nós não somos. Davi era fraco, assim como nós somos. Ele era pecador, como nós somos, né? Mas ele ficou conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu verdadeiramente diante de Deus, né? A essência de Davi, como já falamos, é que ele buscava a vontade de Deus, né? Ele cometia um pecado e o coração dele já se arrependia, né? Já ia para a face de Deus e chorava, derramava lágrimas, né? Então, diante das nossas lutas, das nossas dificuldades, a gente precisa buscar o Deus vivo, né? Entregar todas as batalhas nossas nas mãos dele e crer que ele vai ser por nós, cada um de nós, confessar os nossos pecados, né? Buscar um arrependimento genuíno diante de Deus, né? Principalmente nesse momento de crise, de fraqueza, de luta, de pandemia, né? Nós não vamos encontrar solução nenhuma em nós, né, para cada um desses gigantes, mas apenas em Deus e na força do poder de Deus. Amém? Que você possa hoje então orar diante de Deus, colocar cada uma das tuas lutas, cada um desses gigantes na frente de Deus, não importa o tamanho dele, não importa as habilidades, não importa com que ele está aparatado, mas saiba que você tem um Deus maior que tudo isso, o Deus vivo, o Senhor dos Exércitos, aquele que quer lutar cada uma das suas batalhas e quer derrubar com você cada um dos seus gigantes, assim como Davi experimentou, né? Pode parecer improvável para você quando você olha cada uma dessas lutas, cada um desses gigantes. Só que lembre que para Deus não existe nenhum impossível. Coloque na mão dele, busque ele, seja forte e corajoso. E busque ser como Davi, ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Deus abençoe.